Saudações e bem-vindo. Hoje queremos falar sobre um setor que diz respeito a todos os consumidores, sobretudo, estamos a falar de consumidores do pão. Costuma-se dizer que o pão é o produto dos pobres, ou seja, é o alimento dos pobres, por aparentemente estar acessível a todas as camadas da sociedade, isto a nível do mundo. Convidamos para esta conversa o presidente da Associação Moçambicana de Panificadores Amupão, o senhor Vítor Miguel. Sr. Vítor Miguel é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Qual é o estado de saúde da indústria panificadora em Moçambique neste momento? Temos estado a ver muitas diferenças entre os operadores, os legisladores, os reguladores. Já faz algum tempo, sobretudo a partir da altura em que a nossa moeda metical, a nossa moeda nacional, o metical, começa a registrar muitas oscilações que se agravaram agora com a pandemia da Covid-19. Isto determina aquilo que é o estado de saúde da indústria panificadora. Como é que estamos? Bom, se calhar é melhor contextualizar um pouco o que é a indústria de panificação para as pessoas poderem perceber. Vou tentar recuar um pouco a partir dos anos de 1975, logo após a independência nacional. Pois a história ensina-nos que só conhecendo o passado e o presente podemos perceber melhor. Sabe que, por exemplo, um pouco antes da independência, em 1974, aqui naquilo que se chama de, vamos chamar de Dia da Vitória, 7 de setembro, em que a população invadiu tudo que era infraestrutura, que era supostamente pertencente ao colono. A indústria também de panificação que estava implantada, sobretudo nas zonas residenciais, foi vítima, né? E é a partir dessa altura que começa a haver grandes dificuldades das pessoas poderem adquirir o pão. E eu penso que o caríssimo jornalista lembra-se bem, pela sua idade, penso que na altura também deve ter corrido para formar a fila aí, que é para tentar com uma fila de 2, 3 quilômetros para comprar pão. E muitas vezes acabar por não conseguir comprar pão. E às vezes até não conseguir comprar pão. E isso foi uma coisa que se arrastou por esse período todo, 75, 77, por aí, até mais ou menos nos anos 80, a indústria era de panificação, ainda que depois de restabelecida então a tranquilidade que se desejava depois da independência, apareceram alguns empresários e tentar erguer. Aliás, também é preciso ter em conta que houve parte disso que foi nacionalizado e o próprio Estado depois, sobretudo a partir dos anos 86, com o programa de recuperação económica, cedeu, portanto foi cedendo esse exporte já ao setor privado. É nessa altura que começa a haver um pouco de expansão da indústria de panificação, mas eu cumprindo sempre alguma regra, e nessa altura o pão também era, sobretudo cá na Zona Sul, o pão era de um tamanho maior. E depois a concorrência foi crescendo, foram aparecendo mais operadores, e com a entrada de mais operadores, as pessoas viram-se na contingência de começar a ter uma outra estratégia que permitisse uma maior produção, para além de levar o pão ao consumidor, porque o pão deixou de ser vendido apenas na padaria. E começou-se a vender pão nos mercados, nas zonas onde há grande aglomerado de população. Até nos quintais. Que eram as senhoras que vinham comprar o pão para vender, que esse é outro fenómeno. Então, essa expansão do mercado e todo aquele indivíduo que tivesse algum dinheiro, quisesse implantá-lo num projeto, pensava logo numa padaria. Porque sempre via filas, né? Então a fila aqui de compra de pão significa que o negócio de pão está a dar, Então isso foi trazendo mais operadores, que foram ficando um próximo do outro. Mas
O grande problema em termos já de proliferação de padarias até sem obediência, digamos assim, ao distanciamento, isso se calhar, não sei se pensando que a economia do mercado, o mercado é que dita, mas se trata-se de uma indústria e não olhamos, por exemplo, para questões ambientais. Digo, aqueles que têm o direito, ou que licencia, neste caso, só licenciar. Se está a uma distância de 500 metros, 200 metros, o que contraria, por exemplo, aquilo que era feito no passado, em que para se implementar uma certa indústria era preciso ver se naquela zona há uma indústria. Querendo o cidadão também praticar a mesma indústria, era preciso verificar a que distância é que se encontra esse, que é para depois dizer que não vai fazer noutra zona, porque o objetivo é satisfazer a população. O objetivo não é só apenas esse indivíduo fazer o seu negócio. Ele que pode querer fazer, ele diz, não, mas há uma zona de expansão, há uma zona de ter uma população que não tem esse tipo de atividade, portanto não há este tipo de produto, vai implementar lá, aqui já não pode fazer isso. É isso que nos está a acontecer e nós estamos a tentar, ao nível da associação, para ver se conseguimos, por via do regulamento, que infelizmente está estagnado nas mãos do governo, porque não sabemos, iniciamos o debate, ficou-se por se retomar e praticamente já vai quase um ano e meio, ainda não se retomou o processo, que para nós seria importante esse regulamento. Aliás, embora tenha sido a própria proposta do próprio governo em ter que introduzir um regulamento que é de produção e comercialização do pão. É interessante, que há certas normas que devem serem cumpridas, sim, senhor. Mas depois houve uma estagnação em relação a isso. Portanto, a falta desse instrumento faz com que o Boaventura Mandiata, entendendo que deve fazer uma padaria ao lado da outra, chega e faz. Nem só obedece aquilo que eu estava a dizer, questões do ambiente, e que cria uma concorrência enorme. Mas essa concorrência não é, digamos, saudável para os próprios operadores e provavelmente até para o próprio consumidor. Então estamos a falar de uma concorrência desleal. Concretamente. Porque pensa-se assim que o fato disso acontecer é que o pão vai ficar mais barato e vai favorecer a população. Não. Porque qualquer produto tem a sua estrutura de custos. Independentemente de querer fazer essa concorrência, há um determinado preço que eu não posso vender abaixo, porque sob pena de eu ter que fechar. Isso acontece com muitos. Alguns apareceram naquele período das compensações e estavam a pensar que a compensação era feita ao panificador. A compensação não era feita ao panificador, a compensação era feita às mojeiras. Nós simplesmente éramos intermediários para aquilo que o governo e as mojeiras tinham chegado a acordo para nós fazermos chegar o valor e o preço do pão se mantiver ao mesmo preço. Quer dizer que quem sempre tirou proveito, quem sempre ganhou foram as mojeiras. Não é? Então, nessa altura, as pessoas pensavam que o governo dá um subsídio, então este negócio vai dar rendimento. Então foram pedindo dinheiro emprestado no banco, abriram esse negócio e tal. E o subsídio do governo viu que já não tinha condições de continuar, deu a liberdade. Esse economia do mercado decidiu que não estava. E nós saudamos isso. Começamos naturalmente a operar em função daquilo que o mercado tinha que ditar. Mas, como estava a dizer, essas pessoas que deram empréstimos bancários para este negócio, que já não conseguiam
retornaram os valores. Foram, em grande parte, esses que começaram a vender o pão a um preço abaixo daquilo que era, porque o objetivo era só tirar um valor para pagar as letras. Aqui não se tratava daquele fenómeno designado ou conhecido por dumping, não? Esse dumping também existe. Também existe. Quer dizer, até podemos enquadrar isso, né? Mas temos muitos que, infelizmente, continuam ainda a fazer isso, né? Como se trata de pão, provavelmente o governo pensa de que não é melhor porque fica a beneficiar o consumidor. Mas é preciso ver que este indivíduo que está a fazer este tipo está a praticar dumping. Sim, exato. Está a prejudicar mais o Estado do que a população. De que forma? Se estou a fazer dumping, significa que estou a cometer uma ilicitude. Alguma coisa estou a esconder. Aquele negócio é fachado. Então eu devo ter outro negócio, né? Que não pode parecer a olho do público, não é? Entretanto, vou fechando com o do pão. Então vou pondo, não, o resultado é do pão, vou pondo ali pessoas em fila, parece que estou a vender muito pão e tal. Mas não é possível eu comprar uma coisa, por exemplo, a 100 meticais, para ir vender a 90. Alguma coisa estranha está aí. E estou a fazer isso todos os dias. Então, como é que eu estou a sobreviver? Há esses casos, podemos considerar verdade, mas também há outros casos de inexperiência na área, mas que são pessoas que têm outros negócios. E podem ter um sistema centralizado em termos de contabilidade, em termos de venda. Então, acaba provavelmente não se apercebendo, se não estiver a fazer uma gestão muito clara em relação àquilo que cada negócio lhe oferece, e vai cobrindo as lacunas daquele que está a criar prejuízo sem se aperceber, provavelmente. Pode haver em situações dessa natureza. Então, isto tudo traz digamos, uma concorrência tão desviada que aqueles que tradicionalmente vivem do pão são aqueles que hoje estão numa situação ainda muito mais aflita. Passamos também por uma espécie, recuando um pouco, passamos também por uma espécie de fornos de produção de pão que funcionavam nas residências. E não sabe lá muito bem se estavam licenciados ou não, parece que não. Agora vou trazer outro assunto que também contribuiu para a proliferação de padarias. Eu penso que foi mais ou menos entre os anos 90, 91, por aí. Esquece. Foi nos anos, deve ter sido nos anos 90, mas isto tudo decorre, portanto, do Programa de Reabilitação Econômica, que, negociado por aí em 1986, como se diz, já estava de facto em negociação ainda nos tempos do presidente Samora Machel, e a sua implementação ocorre a partir de 1987, sendo que evolui para o Programa de Reabilitação Econômica e Social, que era para contemplar exatamente o efeito social. Então, é mais ou menos neste período, com a abertura do mercado, em que assistimos também, no contexto de concorrência desleal, a edificação de fornos nas residências para a produção de pão. Sim. Por esta lacuna que existia, em que aquelas senhoras que sabiam fazer pão de casa, utilizando tambores, foram fazendo fornos e há muitas que até acabaram construindo padarias com o rendimento que obtinha dessa produção. Mas essas unidades estavam licenciadas? Chegaram a saber como... Não são informais. São informais, que até hoje ainda existem alguns. E como é que adquiriam a matéria-prima? Porque sabemos que é um período marcado por escassez exacerbada de matéria-prima. Mas as pessoas sempre encontraram formas de adquirir a matéria-prima.
Estamos a falar disto neste caso de trigo. E nessa altura era só farinha de trigo, fermento e sal. E fazia-se o pão, nem como hoje. Que há outras exigências, porque a própria qualidade da farinha exige que tenha que se meter mais outros produtos. E ter que utilizar outras técnicas para melhorar a qualidade do pão. Mas para além desses que se referiu de negócio informal, que podemos até dizer que foi superando aquilo que era a dificuldade das padarias poderem responder à demanda. Acontece que estava a dizer, mais ou menos lá nos anos 90, por aí, 90, 2000, a partir nesse intervalo, a entrada no país de agentes, digamos, de fornecedores de fornos provenientes da Europa, em particular de Portugal. Então são esses que também criaram muitas padarias, né? Através do fornecimento desses fornos, facilitando as condições de pagamento e também prometendo ou garantindo melhor de que o negócio é bom, com esses fornos vão ter muito rendimento, porque o objetivo deles também era de vender, não é? Nós vamos ensinar como é que se faz, como é isso, mas então foram tendo muitas padarias do norte ao sul do país, porque eles andaram e neste momento os fornos, em alguns casos, estão obsoletos porque não se conseguiu ganhar o suficiente para a sua manutenção, né? Outros ainda continuam a sobreviver, mas este também foi outro fenómeno que trouxe aqui um crescimento da atividade de panificação em Moçambique e naturalmente com isso a grande concorrência. Mas este panorama não periga só de público, olhando para aquilo que é a qualidade do pão, que não chega a ser visível a qualidade do pão como tal. Não, o período de saúde pública não é... Porque certamente que a inspeção sanitária não passa pelos quintais para verificar a qualidade do pão e as condições em que esse pão é confeccionado. Nesse caso, sim. É tal coisa que a gente diz que muitas das vezes sentimos-nos injustiçados, digamos, nós que somos formais, é que temos que cumprir com todas as exigências que são ditadas por lei. Entretanto, temos aquelas outras pessoas que produzem e não sabemos em que condições estão a produzir e praticamente não há nenhuma expensão. Às vezes se diz que não, como é que nós vamos inspecionar, porque não sabemos onde é que produzem. Só estamos a ouvir, a dizer que há pessoas que produzem pão, que denunciam. Não sabem porque não querem saber. Sim, mas por outro lado também é tal coisa que nós vamos invadir a casa de alguém. A lei permite que a gente entre dentro da casa de alguém para... Né? Aqui é preciso clarificarmos o que é que a própria lei tem que também trazer um instrumento que possa chegar aonde a pessoa considera que é sua propriedade privada, porque também podem produzir drogas, porque se é minha casa, ninguém pode entrar aqui porque é minha casa. Vem aqui com que proteção? Para dizer que não, temos que entrar aqui para dirigir mais aqui. Né? Estou a falar de negócio de pão, mas também pode haver pessoas que estejam a fazer coisas como drogas. E agora, como é que vai fazer? Eu não sei o que a lei diz em relação a isso. Mas tentamos lutar por sensibilizar as pessoas no sentido de se formalizar, não só para melhorar também o próprio negócio dessa pessoa, mas também para poder sair desta concorrência desleal que faz, porque normalmente nas padarias caseiras devem estar a trabalhar 2, 3 pessoas ou uma família que está a fazer esse pão e não se sabe de facto em que condições é que esse pão está sendo feito, né? E vem em tamanhos maiores e é vendido a um preço mais baixo que aquele que o formal faz, porque aquela pessoa deve estar a pagar salários muito baixos, se paga salário, portanto, dentro da sua família, não paga a segurança social, não tem nenhuma obrigação com o Estado. Então,
essa pessoa, para ela, é lucro, tudo que vem daquele produto, desde que ele consiga tirar aquilo que ele investiu em termos de matéria-prima. Mas isso também não leva a dúvidas sobre a origem da matéria-prima que usa, desde energia, água, farinha de trigo, se efetivamente essas matérias são obtidas ilicitamente. Num contexto que sabemos que há muitos roubos de energia, há muitos roubos de água. Mas isso é óbvio. Estes tais fornecedores, algumas vezes, quando tivessem quantidades enormes de farinha de trigo, atreviam-se a ir às padarias para vender. Eu tenho tantos sacos de farinha e tal, mas você, eu arranjei aí, porque inventava sempre alguma história para vender a farinha. Aquela padaria que não fosse organizada, não fosse cumpridora daquilo que são as normas, provavelmente poderia ter comprado, né? Mas isso mostra claramente que os informais têm o seu próprio mercado para adquirir a matéria-prima sem qualquer problema, né? De pessoas que também usam meios de desvio nas unidades de produção. Portanto, as fábricas que têm que estar mais atentas em relação a esse tipo de situação. Mas também elas próprias vendem para os informais, porque ele quer vender o produto. Não importa se você tem licença ou não tem licença, você vai ali ao armazém, talvez nas fábricas as coisas sejam um pouco diferentes, mas no armazenista não quer saber. Você chegou ali com dinheiro, comprou e vai. Então essas pessoas vão produzir nos quintais. Sem a concorrência destes informais, o setor formal de produção de pão teria capacidade para responder à demanda? Obviamente. Muito. Aqui o que não falta em Moçambique é pão. Aliás, nunca faltou pão em Moçambique, senão naquele período que estamos a dizer, logo após a independência, depois daquela destruição toda que houve em termos de infraestruturas económicas, é que sentimos esse problema de pão com aquelas filas enormes todos estamos a dizer. Mas dos anos 2000 para cá em diante, esse problema deixou de existir. Pelo contrário, há uma disputa enorme entre os panificadores para vender o pão, de tal forma que existe a tal concorrência de que estamos a dizer. O mesmo pão é vendido a uma diferença de 1 a 2 meticais, e depois se pergunta como é que você consegue vender esse pão a este preço. Isto é um problema que se observa em todo o país. Não há nenhuma província onde podemos dizer que assim, aqui há estabilidade, os poderes estão todos em harmonia. Não existe, exatamente por causa deste tipo de situações que aqui acabamos de referir. Podemos concluir que o setor formal de produção de pão está a passar por dificuldades? Muitas. Está a passar por muitas dificuldades. Pior com essa situação que agora foi tomada, de não se poder ajustar os preços, porque temos que aguentar e ver até onde vamos conseguir segurar isto. Portanto, há um trabalho que está sendo feito e esperamos que esse trabalho traga, de facto, algum ar fresco para a panificação. E enquanto durou, portanto, o regime de subsídio para as moageiras, que benefícios diretos é que as padarias conseguiam tirar? Não houve benefício nenhum nesse sentido, porque... Mas não adquiriam a matéria-prima, nomeadamente a farinha de trigo, a um preço mais barato? Sim, mas... Ou seja, subsidiados? Estava a dizer, o subsídio não era para a panificação. Sim, mas o subsídio às moageiras permitia que a matéria-prima fosse vendida às padarias a um preço mais barato. Quer dizer, os preços eram mantidos, digamos, ao nível em que estavam. Vamos por exemplo, que na altura o saco custasse 1.000, 1.200. O diferencial o governo subsidiava para as moageiras. Então significa o quê? Que nós adiantávamos um pagamento, digamos, por exemplo, a moageira diz que a farinha custa 1.200. E o governo diz, ok,
as padarias só vão te pagar 1.000, porque eles não têm 1.000, os 200 eu que vou pagar. Então quem pagava os 200 meticais era o governo. Então nós adiantávamos, comprávamos a farinha a 1.200 e o governo nos entregava esse dinheiro e repunhamos as esmojeiras. Praticamente, quer dizer, repunhamos aquele valor que tínhamos adiantado das esmojeiras. Portanto, quem ganhava com isso eram as esmojeiras e nós mantínhamos o preço do pão. Então nós não tínhamos, digamos assim, nenhum proveito pelo subsídio que existia, né? Aqui quem se beneficiava era a população que comprava o pão a preço, portanto, acessível, portanto, que se mantinha, e as esmojeiras que vendiam a farinha ao preço que eles entendiam que deviam vender a farinha, portanto, com as suas margens de lucro. Quais são as razões objetivas que o governo evocou para deixar de subsidiar as esmojeiras, embora não tirasse benefício direto, como disse? Bom, de alguma forma, tinha que haver um momento em que o governo devia parar. Não há coisas que duram para sempre. Entendeu que nessa altura já havia alguma estabilidade em termos da farinha de trigo no mercado internacional, o dólar estava estável, portanto, tudo aquilo que pudesse concorrer para tornar o preço da farinha de trigo mais caro estava estabilizado. Então, nessa altura, o governo retirou esse subsídio e as coisas se mantiveram conforme tínhamos já acordado em termos de o preço que devia durar na altura. Para suprir as dificuldades por que a indústria passa, se hoje o governo voltasse a repensar num subsídio ao pão, a associação, tanto desta indústria, haveria de acolher de agrado essa medida? Bom, se o governo chegasse a pensar nisso, o que está a pensar na população. E, novamente, nós somos parceiros e tínhamos que colaborar, como estamos a colaborar, não porque isso para nós fosse algo que nos trouxesse benefício, não nos traz benefício nenhum. Simplesmente há uma situação em que o próprio governo entende que a população não tem capacidade para poder adquirir este que é um produto, digamos, essencial e que toda a população tem que ter à sua mesa e entendendo que também os operadores têm a sua razão, não podem vender esse produto abaixo daquele que são os custos de produção para poder manter a sua atividade e chegar a essa conclusão que vai assumir a parte que faz a diferença, obviamente que nós vamos acatar. Vamos acatar, também acatamos tomando em conta aquilo que é a capacidade, portanto, é o poder de compra da grande parte da população moçambicana. Há a constatação de que os panificadores acabam compensando o elevado custo da matéria-prima, entretanto, não correspondido no preço final do pão, reduzindo portanto, o peso do pão. Eu gostava de ver o comentário do Sr. Presidente. É difícil ter que concordar ou discordar com esse pronunciamento por o seguinte. É que as padarias têm várias medidas de peso, de acordo com aquilo que é o decreto que estipula quais são as medidas que devem ser produzidas e vendidas. E muitas vezes, para que o pão chegue a toda a gente, então produz diferentes tipos de pão, diferentes medidas e com preço diferenciado. Se, por exemplo, a situação levar com que se tenha que se ajustar o preço do pão, entendendo que eu posso perder aqui um elevado número de clientes, né? Mas já que eles estavam habituados a comprar pão, por exemplo, a 7, a 8, a 9, por aí. Então, eu vou produzir uma das gramagens, né, que vou vender a esse preço em que o consumidor estava habituado a vender. Mas há outro pão que naturalmente vai subindo, né?
E esse pão, mesmo esse pão vai subindo. O que acontece é que quando a pessoa vai comprar porque a pessoa, digamos, para ele o conta é o preço e não o peso. Então depois de que vê, o pão que eu comprava 8, parece que ficou pequeno. Mas não, esse é o outro pão, só que esse pão é 8, coincide com aquele valor que ele normalmente utiliza para comprar aquele pão. Em alguns casos, noutros pode efetivamente existir essa situação de se reduzir a gramagem do pão, que não é aconselhável, mas muitas das vezes são coisas que passam ao controle do próprio gestor, do próprio proprietário da padaria, se não tiver naturalmente um controle muito rigoroso. O próprio trabalhador pode fazer isso, não é? Sabemos que há sempre artimanhas na panificação e se nós não controlamos, não é? O trabalhador também faz a sua parte, costuma-se, como eles dizem, né? Cabelo como deixar amarrado. O presidente da Associação dos Panificadores queixou-se aqui de concorrência desleal, movida sobretudo por aquele setor informal que quase que não cumpre nenhuma obrigação para constar. Mas também assistimos no passado recente à emergência de grandes indústrias de panificação. Até que ponto isto vos pode engolir? Está a tocar numa ferida isso, porque na nossa ótica, pronto, é tal economia de mercado, mas era daquelas coisas que se podia ter interrogado. Quem licencia? Não é? Mas é um projeto que alguém apresentou e provavelmente um projeto que parecia ou parece ou indicava que viria a resolver parte de um problema, não no sentido de fornecimento de pão, porque nunca houve falta de pão em Moçambique. Eu, como dizia, nos últimos 10 anos, as filas que a gente vê nas padarias são filas curtas e em alguns casos nem há fila já. A pessoa chegou, entrou, comprou pão, saiu, ou numa determinada hora de ponta pode haver alguma fila, não porque falta pão, né? Provavelmente porque as pessoas gostam de pão quente e então esperam aquela hora para sair o pão quente e comprar. Então, se tivesse sido feito um trabalho de levantamento em relação àquilo que é a nossa indústria, se efetivamente se justificava estes empreendimentos dessa dimensão, eu acredito que em defesa daquilo que é a indústria da maioria, aqueles que empregam mais, talvez não tivesse sido autorizado, mas a força do investidor, a força do dinheiro e provavelmente também a promessa de empregar um grande número de cidadãos poderá talvez ter sido influente para se tomar essa decisão de se abrir uma fábrica daquela dimensão. Quando se trata de abertura de novas unidades, sobretudo daquela dimensão, a vossa agremiação não é consultada pelo governo previamente? Não houve essa consulta. É uma das coisas que nós estamos a tentar junto ao governo para ver se naturalmente façamos parte em relação a esse aspecto, porque provavelmente poderíamos ter sugerido, se calhar, uma fábrica da dimensão como a que existe aqui na Zona Sul fosse implantada, se calhar, num sítio, numa zona que nós sabemos que não há pão, não é? Ou as pessoas passam por situações de dificuldade para encontrar pão, tem que comprar pão sempre, compra um pão não fresco, porque é um pão, será de não sei do dia anterior ou de muitas horas depois, quando os carros que se deslocam para vender pão nesse sítio vão para lá. Então, provavelmente teremos tido uma melhor opinião em relação a isso, mas não fomos. Mas em termos concretos, Sr. Presidente, de que forma é que esta mega indústria impactou naquilo que é o vosso dia a dia? Tirou-vos do mercado e deixaram de vender mais pão? Isso é óbvio. Se estou no mesmo mercado e com o mesmo produto, naturalmente, sobretudo quando se trata de um produto novo,
Sabemos que as pessoas sempre têm a curiosidade de querer experimentar coisa nova e, obviamente, que dividimos aquilo que eram os nossos consumidores, obviamente que uma parte passou para este novo... Para o vosso maior concorrente. Exatamente, passaram para esse novo maior concorrente que nós temos. E isso afetou, aliás, por causa desse mega projeto, desta indústria, muitas padarias fecharam. E algumas padarias até passaram a servirem a este mega projeto. De que forma? Transformaram-se em postos de venda, porque já não podiam produzir. Quantas padarias fecharam? Neste momento não posso tentar dizer o número, porque outras fecharam por razões dessas expansões que foram acontecendo, fecharam, já não conseguiram mais abrir. Outras pessoas desistiram do negócio, mas também afetados por esta concorrência que estamos a dizer, outros por outra concorrência desleal entre nós muito antes, um pouco antes de já funcionar este ou antes desse funcionar. Então aqui não posso dizer em termos de número quantos é que terão sido afetados sobre isso, mas o que houve, sobretudo, as padarias que se encontram nas proximidades. É um perigo real uma eventual falência na indústria de panificação, sobretudo a vosso nível, que representa a maioria do setor? Para já, se calhar ainda não é? Mas se as coisas continuarem na forma como estão sendo feitas, há de haver outra estratégia. Mas vamos deixar de ser os grandes industriais. Não é? Talvez já com uma grande redução, e redução até em termos de próprio pessoal, e começamos a produzir não as mesmas quantidades que se produz hoje, e isso pode afetar, naturalmente pode afetar a indústria. Nós é que temos que ter outra estratégia de modo para não ficarmos afetados. Mas sempre que a iniciativa de rever em alta o preço do pão acaba não chegando a bom termo, cria-se uma grande expectativa, o preço do pão vai se passar a ser mais caro a partir do dia X, quando chega a data, entretanto, nada muda, o preço mantém-se. Em vosso prejuízo, como dizem, isto não resultará de uma certa fraqueza na forma como fazem os estudos que depois levam ao governo, propondo, portanto, o agravamento do preço do pão? Eu não queria falar sobre esse assunto, eu vou passar por outro assunto, porque senão eu vou dizer coisas que não... E como é que a indústria está em termos de matéria-prima? Persiste a dificuldade sempre de obter a matéria-prima ou a situação melhorou completamente? Em termos de matéria-prima já não há problemas de termos matéria-prima, não é? A única coisa que acontece é que a matéria-prima está cada vez mais cara, não é? E cada vez que o tempo vai passando, os produtos vão ficando mais encarecidos. E aí nós é que temos que encontrar a estratégia em termos de cortar, como se diz, as gorduras nas nossas despesas. Mas já vem cortando há muito tempo. Será que são tantas gorduras assim? É que assim, às vezes os salários até são pagos tipo stick, como se diz aqui. É verdade. Algumas padarias que têm que pagar o salário tipo stick. Hoje recebem este, depois amanhã vão receber os outros. E vai-se fazendo isto. Quer dizer, há um exercício tão complexo que um gestor de panificação tem que fazer para conseguir manter aquela estrutura, aquela funcionalidade. Não é? Para além de estar sempre, na sua maioria, estarem presos aos fornecedores das matérias-primas, particularmente da farinha. Não é? Estão presos porque têm dívidas. Não é? Provavelmente, se fizer, o órgão trabalhado quiser fazer um levantamento em relação às padarias para saber quantos é que estão a funcionar sem dívida, eu não sei se vai conseguir encontrar alguma, dizer que não tem dívida.
Na estrutura de custos, a farinha de trigo é a matéria-prima mais crítica na indústria de panificação. É a principal. Em relação à água, energia, lenha? Tudo esses que a lenha também, para a escassear, já não se busca aqui tão perto como acontecia antes. Sim, e também as próprias dificuldades existentes em relação ao licenciamento, à autorização. Portanto, é um processo que também complica e faz com que a lenha fique mais cara. Portanto, e isso é outro problema. E, para além da própria energia, que está alta, e não há nada que está acessível. Não há nada que está acessível. A gente pode dizer que sim, pelo menos temos esse produto, ou temos este item que está mais baixo em relação ao outro, não. Por isso que estava a dizer que nós temos que aqui emagrecer aquilo que são as despesas, temos que cortar até as gorduras, quer dizer, no sentido de tentar fazer menos gastos possíveis. É preciso ter em conta que, por exemplo, nós temos viaturas. A reparação de uma viatura, quanto é que custa? Viaturas que têm que andar em estradas que conhecemos as condições que essas estradas têm, para levar o pão ao consumidor. Lá onde nós sabemos que não há padarias, é preciso que isso faça chegar o pão. É com venda do pão que tem de se fazer a reparação desta viatura. Mas se não tiver o rendimento suficiente, é óbvio que o carro vai ficar estacionado, vai ser parqueado e o pão lá não vai chegar. Em duas palavras, quais é que seriam as grandes dificuldades da indústria de panificação que gostaria de eleger nesta nossa conversa? Bom, a principal está em termos de controlar aquilo que é a concorrência desleal. Esse é um dos maiores problemas e faz com que um número significativo não consiga vender o pão àquilo que é o preço real. E as padarias vão acumulando prejuízos, porque quando vão ao mercado, aquele pão não é vendido todo, não é? E volta. Obviamente que o pão não é como um outro produto em que eu posso vender no dia seguinte, posso guardar. Se não vende naquele dia, perde a sua qualidade, no dia seguinte ninguém vai querer comprar o pão àquele preço. Então, muitas das vezes, isso traz outros problemas, porque quando eles não conseguem vender esse pão, o que está a acontecer é que baixam o preço, que é para reduzir os prejuízos. E quando baixa o preço, entra em concorrência desleal com outro, que tem o mesmo pão, que está a vender ao preço real, e que também se vê obrigado a ter que baixar. Então, esta lufa-lufa entre os panificadores traz também grandes problemas no setor, que não é algo que vamos conseguir controlar e extinguir. Então, já é preciso que os próprios gestores comecem a estudar, porque se ele souber qual é a quantidade de pão que ele vai vender por dia naquela zona, não é? Obviamente que não vai ter menos prejuízo. O que sucede é que alguns vai para uma zona, leva 2, 3, 4, 5 mil pães. Mas tem outros também que vão levar, se calhar, uma quantidade inferior e vendem a um preço, se calhar, ao mesmo preço. Então, acabam aquele pão e ele fica ainda com pão. O outro fenômeno é o problema dos revendedores, que é aqui que nós, praticamente, a grande parte das padarias estão sendo controladas pelos revendedores, porque eles jogam um papel de fazer com que os próprios panificadores se desentendam. Porque o que é que fazem? Vai à padaria do Boaventura Malhado e diz: você está a vender, eu como estou a comprar grosso, estou a pedir para fazer descontos. Então a Boaventura diz: mas quantos pães você quer? Eu quero 1000. Você está a ver uma pessoa comprar, tem 1000 pães.
Ok, você dar uma instrução, vou tirar 50 centavos, vou tirar um metical. E depois sai daqui, vai para ter outra padaria. Diz, você está a vender esse preço, eu comprei lá, uma data está a vender Então, aquele também baixa o preço. E depois começa a dizer, mas como é que está, o que é que está a acontecer aqui no meio disto tudo? Então, os panificadores vão se batendo por força deste grupo de revendedores que põem os panificadores sem saber, em termos de revenda, o que deve fazer. Portanto, isso em todo lado, eles jogam isso. Mas nós já instruímos e já dissemos aos planificadores para manter-se firme naquilo que é decisão. Porque quando chegaram os revendedores, Boa Vitória ainda está a vender a 7, deixa lá ele vender a 7, eu estou a vender a 8, por exemplo. Quando chegar ao outro lado, o João está a vender a 7, não, vai comprar no João, eu estou a vender a 8. Então, isso iria de alguma forma fazer com que os panificadores não tivessem esta luta e fosse a qualidade, porque nós sempre defendemos, não deve ser o preço a determinar ou a definir os clientes que nós queremos, mas sim tem que ser a qualidade do pão. Porque se eu chegar a uma padaria, eu apanho um pão com bom peso, com bom aspecto, obviamente que não vou deixar de comprar ali por causa de mais um meticado. Eu vou preferir comprar ali e não comprar um pão do outro lado, que seja barato, mas leve, amarfanhado, para essa expressão. Então, não sei que, vou preferir comprar o pão deste lado. Nós entendemos que nos dias de hoje, a panificação ou a população em geral passa por dificuldades, não é? Portanto, esta pandemia afetou de forma significativa aquilo que é a economia mundial, em particular a economia de Moçambique. E temos muitas pessoas que não estão a trabalhar por razões de encerramento das suas empresas, onde trabalhavam, em alguns é porque houve redução do pessoal. Então, o poder de compra, digamos, no mundo e em particular no Moçambique, baixou. E pode também ser uma das razões aqui que as pessoas já não olham para a qualidade e procuram apenas aquele que é o preço, que é para conseguir comprar a quantidade que seja necessária para a família. E eu acredito que um dia qualquer as coisas melhorarem, poderemos ter pessoas a ter opção em termos de qualidade do pão e não do preço. Porque, por exemplo, nós, em termos de fixação dos preços ou da anunciação de preços de referência, geralmente nas zonas rurais, o preço tem sido mais baixo, porque sabemos que o poder de compra é reduzido. Assim como, por exemplo, em relação às zonas suburbanas, né? E depois, quando chega a zona de semente, nas grandes cidades, aí o preço também é outro, porque entende-se que o poder de compra é outro. Portanto, faz-se isso tudo, tomando em conta aquilo que é o poder de compra da população nas respectivas zonas. Né? Martinho da Vila cantou um dia a vida vai melhorar. Vítor e Miguel, presidente da Associação Moçambicana de Panificadores, foi nosso convidado para 2 dias de conversa. Conversamos sobre a indústria de panificação que passa por dificuldades, umas com uma certa gravidade, outras nem tanto. Nós voltamos proximamente com mais um tema de atualidade para a devida análise. Fique bem.